Lá, então vamos abrir, a gente vai direcionar então inicialmente todas as perguntas para o Thiago, aí depois posteriormente para o Ivan, tá? Então abrindo a coletiva pré-jogo diante do Confiança, Ivan assumindo a equipe aí e os dois à disposição. Bom dia, Thiago. Edivaldo Ferreira, Rádio Jovem Pan News, prazer falar com você. Eu acho que a pergunta talvez crucial hoje, né, do torcedor e nossa também. O Ivan assume a equipe. Ele vai permanecer para esse jogo ou vai ficar até o final da competição? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. A princípio, Ivan fica até o final da competição. Eu brinco que acho que todos os treinadores do futebol brasileiro são interinos de alguma forma, né? Acho que a gente viveu um pouco algo diferente disso com o Castilho no momento, que foi algo construído e é o que teve resultado. E, na verdade, o Ivan é um cara que a gente tem uma extrema confiança, um cara que faz parte do nosso processo de futebol desde 2023 de uma forma muito ativa, um cara que foi o braço direito do Castilho, nos melhores momentos do Maringá. Foi o cara que estava ali perto dele naquelas questões. Teve uma saída depois, na volta do Chip, quando a gente contrata o Moisés, ele volta, porque eu entendia que um dos motivos do nosso insucesso no Paranaense também foi a saída dele e a falta que ele nos fez ali no dia a dia, na questão de conceituar nosso cultura de jogo, na questão de trabalho. Então, eu estou olhando isso como uma oportunidade. Um novo treinador que pode estar surgindo, vai depender do resultado dele, vai depender de como as coisas acontecem, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente fez no Maringá historicamente e faz aqui, oportunizar jovens profissionais com vontade, com fome, que estão vendo naquela situação uma oportunidade de fato de mudar a vida. Então eu enxergo essa mudança positiva nessa ótica e acredito que a gente vai retomar as vitórias e conseguir a nossa classificação. Thiago, bom dia. Ivaldo Maciel para a Rádio CBN. Eu não sei se é só uma impressão minha e até para tirar todas as dúvidas a esse respeito. De repente o treinador chega no Maringá Futebol Clube com a sua filosofia de trabalho. Maringá tem um DNA, tem uma cultura de jogo. E aí pegando o recorte dos últimos dois treinadores, o Rodrigo Chip e o Egert, me parece que há uma dificuldade deles implementar casar a metodologia com a cultura do clube, né? O DNA do Maringá. E aí não sai uma coisa nem outra. É uma impressão minha, vocês ainda não encaixaram o treinador certo para dirigir o Maringá? Primeiro que não é minha cultura, né? Eu sou mais um cara aqui dentro, é uma cultura de um clube, onde tem muitas gentes que participam ativamente de decisões, nosso presidente, nossos dois vice-presidentes, nosso CEO, e tudo que a gente faz aqui não existe ninguém. O dono do Maringá são os acionistas do Maringá, então a gente não tem uma cultura do Thiago, tem a cultura do Maringá. E sim, não tenho dúvida que está existindo uma dificuldade ali, até pelo tempo que o Castilho teve de casa, é natural. Quando vocês... Quem aqui é casado? Você casou com a primeira namorada ou não? Mas normalmente na vida você namora bastante tempo, depois você vai, namora outra, daqui a pouco você encontra a mulher da tua vida e casa, faz parte. Então, brincadeira à parte, a gente teve um treinador com 4 temporadas. Então, qualquer mudança depois disso, ela pode... Existe uma mudança no contexto geral e no todo, e a gente tem que buscar encontrar a solução perfeita, buscar encontrar o treinador correto, que vai nos dar resultado, que a gente vai olhar o Maringá jogando. E nós vamos ver o Maringá, aquilo que a gente se acostumou, um time competindo demais, um time vertical, um time que pressiona muito, um time com muita energia. E acredito que isso é o jogo do Maringá de fato. Agora, os meios para se fazerem isso é com o treinador, mas no final o que a gente quer como diretoria é um time intenso, é um time agressivo, é um time vertical, que busca o gol a todo momento. O que é ser vertical? Jogaram pelada. Quando você quer ter a bola, tá churrascão domingo, toca pro lado, toca aqui e segura. Ser vertical é buscar o gol a todo momento. Isso é o que o Maringá tem que ter no seu DNA. As contratações são feitas para esse perfil de jogador. O que a gente precisa de jogo é isso. E ele sabe disso, como todos os jogadores que chegam aqui. E a gente vai avaliar o trabalho dele em cima disso. Não só do resultado, mas também da forma que o time tem jogado. Por quê? Porque no futebol, apesar do resultado ser o detalhe mais importante, é só um detalhe. Você depende de várias coisas para chegar no resultado. E a forma mais fácil de você conseguir um resultado a longo prazo é você controlar o processo. Então, eu acredito muito que a gente possa melhorar nesse sentido. Bom dia, Thiago. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Em 2021, você tinha no seu plantel o Marcos Soares, o Claudinho e o Jorge Castilho. Após o jogo contra o Rio Branco, ainda no Campeonato Paranaense, cai o Marcos Soares e você decide efetivar o Jorge Castilho e teve a história que teve aqui no Maringá Futebol Clube após essa efetivação. Agora acontece uma situação um pouco semelhante, onde cai o Moisés, um técnico que você trouxe de fora, e você efetiva, modo de dizer, você traz um técnico que já está com o tempo de clube. Você tem pensado, também nesse contexto histórico,
em repetir uma receita que deu certo no passado para o futuro do Maringá, Thiago? Bom dia. Legal, na verdade, assim, a gente olha muito pro treinador, né? Mas vários profissionais do Maringá cresceram aqui dentro do Maringá. Então, dando o exemplo do Ivan, Ivan era treinador do Sub-15 quando ele chegou no Maringá. Ele não chegou aqui porque ele era meu amigo do churrasco, da feira, não. Chegou aqui em processo seletivo e se desenvolveu dentro de todo o processo de futebol e hoje ele vai ter a oportunidade de assumir como primeiro treinador. O Matheus, que é nosso auxiliar, ele era analista de desempenho da base. O Giovanni que está ali, que é nosso coordenador de mercado, ele chegou aqui de analista de desempenho vindo do Marcílio Dias. Então, a gente tem uma cultura aqui de querer valorizar quem está na casa, de querer valorizar quem tem a nossa identidade e de gerar espaço para essas pessoas. Agora, o Castilho permaneceu por 4 temporadas porque ele teve resultado. Então, eu não posso prometer para vocês, não, nós vamos gerar... Cara, temos que ter resultado. No final, a resposta que a gente pode dar para a torcida, para vocês, para nós mesmos, é ganhar jogo, é classificar. A gente tem time para classificar. A nossa expectativa quando a gente monta o nosso elenco, a gente inicia a nossa temporada, é o acesso e não muda. Não é porque a gente tem que estar no G8 na 19ª rodada finalizada, ali. Até lá, o campeonato vai mudar bastante. A gente tem que chegar e pensar que a gente tem que fazer ali de 29 a 30 pontos para a gente conseguir classificação. A gente vai mirar isso, que são 2 vitórias e um empate ou 2 vitórias. A gente tem que ver como isso vai se desenhar. Eu acredito que a gente está vivo na competição. De verdade, não estou vindo falar isso para vocês porque... cara, eu acho que a competição é a série C equilibrada. A gente teve momentos bons e ruins na competição, só que na minha concepção, a troca vem porque eu acredito que faltou, de fato, a gente ser mais sólido de uma forma geral, a gente ser mais constante de uma forma geral. A gente, durante a série C, a gente teve momentos que nosso ataque funcionava muito, e nossa defesa não funcionava, depois nossa defesa funcionou, nosso ataque parou de funcionar. Então a gente está em busca desse equilíbrio, né? Nessa mexida, nessa troca. E eu não teria um cara para trazer aqui agora que conheceria melhor o elenco do que o Ivan, melhor o Maringá do que o Ivan, melhor os processos do que o Ivan, melhor a competição do que o Ivan. Então, assim, tudo que eu faço na minha vida eu faço acreditando que vai dar certo. Então eu tenho uma expectativa, uma esperança de que dê certo, acredito muito no profissional. Tenho uma baita relação com ele já de anos, né, que a gente construiu aqui, tenho muita confiança nele. É um cara que... Muitas coisas do que eu penso de futebol, ele me ajudou a enxergar, ajudou a montar minhas ideias, e a gente tem essa troca muito genuína, né? Eu, ele e o Matheus, que também fica como auxiliar, e junto com toda a nossa comissão, com a nossa diretoria, tem um alinhamento muito grande, e eu aposto nesse momento que isso pode ser o diferencial para a nossa classificação e para o nosso acesso. Thiago, bom dia. Felipe Gabriel, Portal GMC Online. Você falou um pouquinho das inconstâncias do time. Queria que você explicasse melhor os motivos elencados pela diretoria para a demissão do Egert e principalmente porque nesse momento, faltando 3 rodadas para o fim da primeira fase, depois de uma derrota que tira o Maringá do G8, um momento muito crucial do campeonato. O Egert chegou aqui, teve a contribuição dele, positiva, né? A gente estava ali desacreditado depois do Paranaense, a gente teve uma reviravolta ali no início de Copa do Brasil, chegamos na 3ª fase, fizemos um grande jogo contra o Goiás, as coisas não aconteceram. Na Série C eu vou ser pragmático porque a gente trocou. Porque faltam 3 rodadas, a gente está fora do G8 e nossa expectativa é classificar e subir. Então eu não posso ter a dor do arrependimento. Deveria ter feito e não fiz. A gente tem que tomar decisão. A vida é assim. Se vai dar certo ou errado, o tempo vai dizer. Mas agora, falar do passado não vai resolver nada. Especular o futuro, também não. A gente tem que viver o presente, o dia de hoje, dar um baita treino para os caras ali. Chegar no final de semana e estar mobilizado para saber que é uma guerra, que é um jogo muito difícil, porque o Confiança, apesar da posição na tabela, e eu vi todos os times da Série C pelo menos 3 partidas, e não é um time para estar onde está, pela qualidade dos atletas, tenho certeza que eles também vão jogar a vida deles adentro, só que nós também estamos buscando coisas que são importantíssimas para a gente, e a gente tem que saber que é um jogo de fato de final para a gente vai lá jogar uma final. O Maringá tem 3 finais nesses últimos 3 jogos, enfrenta o Confiança fora de casa. É um Confiança que deu muito trabalho para o Paysandu, perdeu nos minutos finais da partida. E como faz justamente para o Maringá manter esse equilíbrio dentro de todo o processo dos 90 minutos? Porque justamente como você falou, o Maringá teve algumas inconstâncias dentro do campeonato, né? Então como o próprio Maringá tem trabalhado durante os processos para que o elenco se mantenha 100% durante os 90 minutos? Baixa tática, o Ivan vai falar para vocês depois alguma coisa, se ele quiser falar. Mas a nível mental, eu acho que é importante, a gente pode dar uma contribuição numa forma geral. É um jogo que vai ser decidido no detalhe, é um jogo que vai... Se a gente souber jogar o jogo mental, porque é um jogo mental,
esse jogo Confiança, na minha concepção, mais jogo técnico, físico-tático, é um jogo mental pela situação das duas equipes, a gente podendo classificar e eles brigando ali para poder se salvar. E, cara, o que a gente tem que ser? Equilibrado, agressivo, concentrado, se atentar nos detalhes, ser letal. E eu brinco, né? O futebol, uma vitória passa por 3 fatores. Transpiração, que é o quanto está disposto a correr, competir, duelar, e isso a gente não pode negociar nunca, porque o nosso time tem que ter isso no DNA. Inspiração, que é o dia que as coisas acontecem, fluem, que você tá qualquer ser humano tem dia que está mais inspirado uns do que outros, é normal, isso é do ser humano. E a terceira, que é a conspiração, as coisas também têm que conspirar a favor ou contra. Então vou te dar um exemplo, mesmo esse jogo que a gente jogou mal contra o Amazonas, se aquela bola que o cara bateu do segundo gol, que foi no cantinho, bate na trave como a do Camarão e sai, a do Camarão que pegou no pé da trave e saiu, pega no pé da trave e entra, era outro jogo. Então a gente tem que entender o seguinte, algumas coisas na vida a gente controla, outras não, mas a gente tem que estar preparado para quando conspirar a nosso favor, a gente poder aproveitar aquelas oportunidades, ganhar jogo e buscar as coisas que acontecem. O Maringá é um time que historicamente cresce em momentos difíceis, a gente teve outros momentos da Série C derradeiros que a gente foi lá contra o Ipiranga, que a gente sai para jogar um jogo fora de casa e ganha, contra o Figueirense, que a gente joga um jogo muito duro lá e até diminuíram a nossa vitória num determinado momento. Diminuíram 3 vitórias nossas, né? Contra o Figueirense, contra o Ipiranga, que ganhou de 4-1 do Floresta agora, e contra o Anápolis, né? Que agora o Guarani perdeu de 2-1. Então, a Série C é dura, competição difícil demais, decidida no detalhe, e eu acho que a gente tem que transpirar muito, trabalhar muito a mente dos caras para que eles estejam inspirados e fazer as coisas da melhor forma para que as coisas possam conspirar a nosso favor e que a gente possa sair classificado dessa primeira fase, mais importante, sair com uma vitória no domingo, que é fundamental para a gente. Thiago, Sandro da Rede Massa, contra o Confiança, como aumentar a confiança do torcedor numa vitória depois desse resultado no último domingo, quando o torcedor acabou saindo frustrado, né, decepcionado com o time. Veio a mudança de treinador, mas o que dizer para o torcedor para essa reta final, para esses 3 jogos, essas 3 decisões? O torcedor não está vendo a semana de treino, então a única forma de aumentar a confiança dele é ganhando confiança, como você mesmo disse. Futebol tem alguns momentos assim, né? A gente que trabalha no futebol, a gente tem que estar preparado para a crítica, porque o futebol envolve paixão. Uma pessoa apaixonada faz loucura, é normal. Quem já ficou apaixonado um dia? É normal. E o cara é apaixonado pelo clube dele. Então, essa paixão que faz os caras cornetar, falar também é o que faz o cara assistir, é o que faz gerar dinheiro no negócio de futebol. Então a gente tem que estar preparado para lidar com isso, para trabalhar no futebol. Só que o mais importante é o seguinte, o que vai gerar confiança para todos nós? Para vocês, para a imprensa, para o próprio grupo, para a diretoria, para o board de acionistas, patrocinadores. Tem muitas partes desse negócio. É ganhar jogo, é chegar lá, colocar a nossa cara, competir, duelar muito, ter a identidade do Maringá de volta e conseguir o resultado. Então, a nossa resposta tem que ser no campo e a gente tem que conversar com vocês e ter essa troca, porque é natural, as pessoas entenderem o que a gente está pensando. Mas não tem nada que eu possa falar para vocês que vai funcionar melhor do que chegar lá e ganhar e fazer aquilo que a gente tem que fazer, que é buscar o nosso acesso, que é que a gente tem pensado aqui dentro. A nossa mentalidade é exatamente para isso. Bom dia. Bom dia, meu amigo Viola. Cláudio Viola, do Portal Maringá e do Jornal do Povo. Desculpe a hora tardia. Thiago, existe no corpo societário do Maringá Futebol Clube, na gestão da SAF, uma ala que entende não ser interessante subir para a Série B por conta dos gastos que isso demanda? Pegando um exemplo recente, um vizinho aqui do fim da Avenida Colombo que subiu e está se dando mal. Imagina, de forma alguma, né? Pelo contrário, acho que existe a preocupação de não subir, porque aí é fogo pagar outra conta cara e a coisa não andar. O que o pessoal mais quer é subir, a gente está preparado em todos os sentidos para um acesso, estruturalmente, como se fala, a nível de clube, CT, estádio, torcida, sócio-torcedor, venda de produto, venda de atleta. O Maringá hoje tem se preparado para chegar na Série B, permanecer na Série B. É óbvio, é um jogo, é tempo. A gente quer muito que seja esse ano. Se não for, a gente também não vai abandonar o projeto e falar que tudo está errado. Pelo contrário, vai ter muita coisa errada e vamos ter muitas coisas a corrigir. Mas a gente vai continuar. Mas, pelo contrário, a pressão é muito mais forte para que a gente suba
para que faça sentido tudo que tem sido investido. Assim, eu não sei se vocês sabem desse número, né, mas hoje desde 2017 que o João Vitor está aqui, são mais de 30 milhões de reais investidos pela SAF no projeto. Então a gente precisa subir para a gente poder fazer sentido nisso tudo que o pessoal tem feito, tem respaldado. Eu não posso reclamar um A da minha diretoria, da SAF. Tem vários clubes do futebol brasileiro, da Série B, da Série A, da Série C com salário atrasado. Aqui nunca passamos por esse problema. A gente tem um baita de um respaldo para trabalhar. Aqui não tem presidente que entra em vestiário chutando coisas, querendo escalar time. Pelo contrário, a gente tem um baita ambiente. Existe sim uma cobrança interna sobre aquilo que a gente precisa fazer. Mas assim, eu não vejo nenhuma preocupação da SAF em subir. Pelo contrário, eu vejo uma preocupação muito maior em não subir. Então pode ficar tranquilo quanto a isso, Violinha, aqui. O pessoal está muito empenhado, a premiação está boa para o jogo. Está todo mundo fazendo tudo que pode ser feito. A gente tem tempo, né? Então, Thiago, não sei se você quer complementar alguma coisa, e depois a gente já faz o inverso aqui, passando as perguntas para o Ivan. Para finalizar, gostaria muito que vocês continuassem acreditando, que vocês transmitissem coisas boas também, de uma forma na imprensa, aquilo que dá para ser transmitido. É muito normal, até brinquei outro dia com o Eduardo, que hoje não está aqui, falei, pô, tá me cornetando, mas brincadeira à parte, quando as coisas não vão bem, eu tô aqui para isso também, tem que ser cobrado, tem que reconhecer os erros também, eu não vou só acertar, também vou errar, mas eu vou acertar muito mais do que eu vou errar, não tenho dúvida disso. E acreditem, nós vamos entrar forte nessa reta final, nós temos 3 rodadas que a gente pode fazer ali 6 pontos e classificar, 7 pontos e classificar, de repente até 5 pontos e classificar, a gente não sabe, mas vocês podem ter certeza que nas 3 partidas que a gente vai jogar, nós vamos entrar para ganhar, e a minha escolha pelo Ivan, e a nossa escolha pelo Ivan, a escolha da SAF, que foi unânime quando a gente decidiu a demissão do Moisés, e todos queriam a permanência do Ivan como interino, eu, João Vitor, Rafael Dacome, Rodrigo Belo, Juninho, Giva, todo mundo que faz parte da diretoria executiva, tem confiança no trabalho do Ivan, e o que resta a nós é dar respaldo para ele, passar confiança para ele e para o grupo e preparar, trabalhar para que as coisas deem certo no domingo, que é o nosso primeiro jogo ali, depois dessa mudança, para que a gente possa depois disso pensar no próximo. Vamos pensar agora um dia de cada vez e vamos pensar no próximo jogo com confiança. Isso, então vamos só inverter a ordem das perguntas. Perguntas direcionadas para o treinador Ivan agora. Bom dia, Ivan. Sucesso. Você já fazia parte da comissão técnica do Emerson, do Moisés, que até aqui não deu o resultado que vocês esperavam. Eu pergunto, já para esse jogo de imediato, existe alguma coisa que você pretende alterar, que você fazia por conta de que o chefe da comissão técnica é determinado e que você pretende não fazer? Bom dia a todos, é um prazer estar falando com vocês. Agradeço ao Thiago e a toda a diretoria do Maringá Futebol Clube pela oportunidade, e isso é um momento muito importante para mim, onde eu transpiro muita gratidão e agradeço do fundo do meu coração a confiança de todos. E, Viola, respondendo a você, claramente eu participei com o Jorge Castilho e tive a oportunidade também com o Moisés Egert de participar todos os dias dos trabalhos, de trocar ideia, de debater, de concordar, de discordar. Então era uma construção conjunta, e onde nós fomos muito felizes nessa parte da Copa do Brasil, de um resgate, e Campeonato Brasileiro da Série C, vocês sabem melhor do que eu a dificuldade. Nós estamos em 11º e a 2 pontos, a 1 ponto da classificação, e agora nesse momento primordial para nós, a partir da saída de um treinador, na minha função como auxiliar da casa, eu preciso de um diagnóstico. Então eu preciso enxergar o que o Moisés estava fazendo, o que o time estava praticando. Também não sou bobo de perder tudo, então o que é bom fica, o que eu acho que tem que ter de ajustes eu vou fazer. Então eu já iniciei a semana ajustando aspectos defensivos, e com certeza haverá 3, 4 mudanças para o próximo jogo, onde eu quero encontrar uma equipe ideal, onde eu preciso encontrar um ponto ótimo, que eu tenha equilíbrio tanto para atacar e tanto para defender muito bem. Então eu parto da primeira página desse momento, de um diagnóstico, para aí sim eu saber o que eu deixo de bom e o que eu preciso realmente ajustar. E é isso que eu tenho feito nesses dias de primeiro comando.
Ivan, o que precisa ajustar? Você falou de ajustes, 3 a 4 mudanças. O que vai ser ajustado? Vamos lá, bom dia. Primeira coisa a ajustar no futebol são os momentos. Futebol, o momento ofensivo, o momento defensivo, as transições e as bolas paradas. Eu tenho que ver os gols que nós estamos tomando e já me chama a atenção um aspecto dessas fases que eu te falei. Não vou explicar aqui, mas é algo que eu tenho tratado. Porque quando você tem a posse da bola, sua equipe está aberta, você está distante muitas vezes do seu gol, no campo do adversário, e a posse de bola muitas vezes ela é falsa. Por quê? Porque se você não termina a jogada, o teu zagueiro está a 55 metros de vertical do seu goleiro. E aí, o zagueiro, ele é mais rápido ou ele é mais devagar normalmente que o atacante? Então aí começa a me chamar algumas atenções. A posse de bola para nós, se ela for efetiva, nós entramos mais de 70 vezes no último terço, mais de 22 finalizações. Pouca eficiência, mas que te mostra alguns aspectos do quê? De chegar no último terço, e aí a partir do último terço você ter os ajustes melhores. Do que eu falo para você? A bola chegou no seu extremo. Começa as outras movimentações de quem? Do seu meio-campista, do seu lateral, do seu centroavante. E aí, nessa parte, eu preciso ajustar aqui ofensivamente. Então, nosso último terço. Chegar com as terminações melhores, finalizar mais, concluir. Eu acho que nós passamos para isso agora, nesse momento ofensivo. Defensivo, aí são os ajustes de distâncias, os ajustes da nossa cultura, daquilo que eu falo muito, futebol, de não permitir que o adversário jogue, incomodar, principalmente quando você tem a perda da posse alta. E aí você fica vulnerável atrás, então eu começo a fazer algo mais visto nessa parte. Ofensivo, terminar melhor as jogadas, defensivamente, estar mais organizado para não estar sofrendo tantas transições. Bom dia, Ivan. Matheus Alves, do Maringá Post. Você já assumiu o Maringá em outros momentos, né? Justamente quando o Jorge Castilho teve problemas de saúde e acreditou que você deu conta no recado. E como faz para o Maringá manter essa constância e também não perder a identidade de jogo que o Maringá tem, que é essa identidade de um time muito ofensivo e agressivo? Bom dia, Matheus. Então, nós vamos resgatar a nossa cultura, a nossa identidade, com muito trabalho, com muita dedicação. Todos no Maringá sabem o que a gente faz aqui dentro. E não é que o Moisés não estava fazendo nada disso, ele tem a cultura, a ideia de jogo dele, e junto com o Maringá também potencializou. E eu parto dessa parte, com o Moisés e do Castilho. Se eu não der resultado, eu também não vou ter sequência. Então a principal coisa para a gente voltar a ter motivação, a voltar a ter um ambiente mais leve, um ambiente com mais clareza, precisa passar pela vitória do Confiança. Eu não penso ainda no Barra, não penso no último jogo contra o Paysandu. A principal coisa é fazer uma grande partida contra uma excelente equipe do Confiança, que é uma das melhores defesas da competição e está na lanterna. Então nós precisamos nos dedicar muito para virar essa página e seguir novos capítulos aqui dentro do Maringá. Ivan, bom dia. Essa pergunta poderia ser para o Thiago, mas faço para você. Você acredita que você não estava aqui no momento da montagem do elenco, mas participou de boa parte desde fevereiro aqui. Você acredita que houve algum erro na montagem do elenco? A gente pode perceber algumas posições desbalanceadas, algumas funções mais escassas no elenco. Muitos jogadores pouco utilizados, um elenco grande também. O que você percebe da montagem do elenco? Não esteve aqui no momento da montagem, mas participou de boa parte do ano. Bom dia. Eu particularmente gosto muito do elenco. Por quê? Porque eu gosto de equipes híbridas, equipes mistas. Do que? Você não só tem uma ideia de uma equipe de força, de imposição física, duelista, de primeira e segunda bola, mas você também tem uma equipe de associações curtas, uma equipe mais técnica. Eu posso também ter uma equipe com mais velocidade. Então o plantel hoje de praticamente 31 atletas, ele me dá subsídio para qualquer partida. Claro que reforço sempre a minha ideia de jogo, a prioridade da ideia do Maringá Futebol Clube, que chama-se concepção, o que eu trago de ideia comigo e o que eu trago do Maringá Futebol Clube de modelo de jogo, para que eu consiga implementar a minha ideia e juntamente o quê? Tá alternando
com o adversário. Então, estratégia. Eu tenho que mesclar, eu tenho que equilibrar, mas muito mais a minha ideia. E aí eu gosto. Por quê? Porque se eu precisar da minha ideia com algumas peças se encaixando, se interagindo, se conectando, mais técnica, com uma mais de velocidade, com uma mais de um ajuste mais de força, eu consigo fazer uma equipe muito mais equilibrada em todos os setores e isso me agrada bastante. Moisés, bom dia. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Para essa partida contra o Confiança, você não terá o Pira, que sofreu uma lesão na posterior da coxa, e você ainda não tem o Negueba 100% à disposição. Como que está sendo pensado um Maringá para encarar a equipe do Confiança na Arena Batistão, sem o Guilherme Pira, e se você pensa também em trabalhar o Serginho como titular na posição, já que ele foi o reserva natural do camisa 10 do Dogão? Bom dia, Lanza. Eu conto com todos os atletas, todos são importantes para mim, todos mesmo, desde o quarto goleiro ao Zé Pedro 2008, todos passam por mim, têm o mesmo tratamento, é assim que eu gostaria de ser também tratado. Então eu respeito a característica de cada atleta, tá? E tanto do Pira, que é um excelente jogador, como o Negueba, eles precisam estar aptos 100%, principalmente para essas decisões finais e principalmente para encontrar um Confiança que vem um momento difícil, assim como nós também, com uma troca de treinador. Mas no momento é contar com aqueles que estejam bem, que estejam 100% preparados para juntos a gente resolver essa questão e colocar o trem no trilho novamente e voltar a estar entre os oito na Série C, que é o nosso grande objetivo. Ivan, bom dia. Agora há pouco o Thiago comentou que todos da diretoria foram a favor da sua permanência, você assumir a equipe. Ontem nós fizemos uma enquete bem rápida lá na Jovem Pan News, deu 65% do torcedor que participou também a favor da sua permanência. Isso te dá mais confiança, tranquilidade para trabalhar ou aumenta a sua responsabilidade? E se você puder, me diga também a respeito da questão de que o Egert falava muito em jogar conforme o adversário. Me parece que antes o adversário jogava conforme o Maringá. Como é que você analisa isso? Bom dia. Particularmente o Ivan, 70% ideia de jogo, 30% do adversário, porque eu sei que eu consigo controlar a minha equipe. Se o adversário muda de um jogo para outro na semana, tudo que eu treinei que ele fez no domingo já passa a ser dúvida para mim na partida. E eles também estudam, também tem pessoas competentes. Então, nesse momento, eu prefiro melhorar a minha ideia de jogo, juntamente com as características dos atletas, daquilo que eu enxergo que seja uma equipe mais equilibrada, com mais a cara do Maringá. E aí, a partir disso, que eu vou começar a dar esse espaço para acertar as semanas, para acertar os detalhes que ficaram para trás, que o trabalho foi feito, eu estava acompanhando, e a partir disso a gente realmente vê um diagnóstico para ver o que a gente precisa atingir aqui dentro para estar acertando esses detalhes. Ivan, bom dia. Marcel para a Rádio CBN. Boa sorte para você nessa nova empreitada sua. O futebol não se faz do dia para a noite, a gente, a toque de caixa assim, é difícil resolver muitos problemas. Mas você fala o papo dos goleiros. Você está ali individualmente, dá para tirar mais dos jogadores? E segundo, o que dá para fazer já para este jogo? Tem alguém devendo individualmente no Maringá Futebol Clube? Conversar com eles, eu preciso estar perto, preciso que eles confiem em mim e seja uma extensão minha dentro de campo. Então é resgatar aqueles que estavam mais desanimados, aqueles que não vinham jogando. Por ser auxiliar, eu consigo ver o todo, né, tanto o pessoal do titular, tanto o pessoal também que não vem atuando, para estar recuperando aqueles que serão importantes, tanto para a nossa ideia, tanto para também a estratégia de jogo, para a gente estar contribuindo para eles, resgatando aquilo que eles são bons, que é a confiança. Um jogador bom sem confiança, ele não rende. E é isso que eu vim fazer agora aqui, resgatar principalmente a motivação, a confiança deles, de olhar para nós, enxergar que nós estamos juntos, e nessas últimas 3 partidas nós vamos entregar muito trabalho, muita dedicação para que juntos a gente resolva e consiga seguir a Série C competindo, jogo a jogo, para até a última rodada a gente estar com chances de classificação. A gente não conversa outra coisa a não ser isso, um resgate, tanto dos atletas, tanto do nosso torcedor, como
o amigo falou ali, eu fiquei muito feliz, tá? Esqueci de complementar isso, peço desculpa. Fiquei muito feliz com a torcida por esse apoio, também da imprensa. Isso é muito importante, porque eu sei que o Maringá bem, todos ficam bem, a cidade cresce, o clube mais ainda, o trabalho de vocês não param. E eu tenho certeza que chegando num patamar mais alto, o Maringá merece isso pelas pessoas, por tudo que é feito aqui dentro. E esse é o nosso grande objetivo, colocar o Maringá no mais alto cenário possível, com muito trabalho, com muita fé, com muita humildade também e dedicação, que é isso que vai fazer a gente dar um passo à frente e resolver isso tudo. Fechou, Ivan também fica com a palavra caso queira complementar alguma coisa. Thiago, a gente encerra a coletiva, né, e depois a parte inicial ali a gente, né, pode acompanhar. Turma, só vou tirar uma dúvida ali, que a pergunta pudesse ter sido feita para mim, né, da questão do elenco. Eu acho que a gente teve reforços importantes. Eu acho que no começo do campeonato a gente estava um pouco com uma dificuldade maior ali atrás, mas chegou o Ronald, que é um cara que foi o nosso capitão de sair daqui. Voltou o Serginho, que foi um cara que saiu daqui para o Santos, chegou no Santos, foi titular na reta final da Série B do Santos e volta para cá com 2 títulos, né? Um da Série B no Santos, um da Série C da Ponte Preta, e um cara identificado com a gente. Então, muitas vezes eu falo que a gente não costuma contratar medalhão e contratar jogadores mais velhos, mas ele é um cara que é muito alinhado comigo, a pessoa, eu falo, né, comigo, com o Maringá, com a comissão técnica, e o grupo respeita ele, tem uma liderança técnica e ele tem um peso que em alguns momentos estava faltando no nosso time, no jogo, de tranquilizar, de segurar a bola, de controlar. Eu acho que ele vai nos gerar isso. E assim, aos laterais, né? A gente tem o Rosa, a gente tem o Gabriel, e muitas vezes a gente ouve coisas, eu peço para... A gente tem que tomar cuidado com algumas mentiras que viram verdades e verdades que viram mentira, né? Maringá, qual foi o melhor ano do Maringá para vocês? Talvez 2024. Como o Maringá jogava? Tito, Ronald, Max, 3 zagueiros. No meio, Iago, Rodrigo e Léo Ceará. 2 volantes e 1 meia. De externo, ala, lateral, que você fala que não tem. Robertinho e Negueba. E na frente, Júlio e Maranhão, e depois Moraes e Maranhão em 25 assume, e a gente pega aquele 24, 25. E, cara, naquele momento o Negueba era ala. E ele, o Negueba teve propósito do Curitiba de compra, propósito do Japão. Foi a melhor versão dele no Maringá jogando de ala. E aí, quando as coisas não acontecem, é o que eu falo. E o futebol é assim. A gente tem que olhar para aquilo que é óbvio e falar, não funciona por causa disso, não funciona... Cara, hoje em dia, o jogo moderno, e pô, chato ficar lecionando falando isso aí. O que o pessoal menos se apega em estrutura. Todos os jogadores hoje, o jeito que o futebol está intenso, todos os caras têm que defender, atacar, participar todo mundo do jogo. Hoje em dia a gente tem uma geração de muitos jogadores todo-campistas. Caras que nós vamos regular a altura e largura do cara e ele consegue atuar em vários momentos do jogo. E assim, é óbvio que eu acho que a gente, hoje numa estrutura de 4-3-3 que a gente vem jogando com o professor, com uma possível mudança para um 3-5-2 com o Ivan, ou podendo ficar, não poder mudar o time por confiança também, né? Mas assim, cara, a gente às vezes tá tropeçando em pé de alface porque a gente tem crenças que nos limitam. Não tem isso, não tem aquilo, tem. O Gabriel lateral não foi bem o último jogo, mas veio muito bem os últimos jogos ali, de 3, 4 jogos, os últimos 5, 6 de muito bom nível. O Rosa é um cara que jogou no esforço esse jogo, né? Acho que ele não foi bem, conversamos com ele, inclusive. Só que ele vinha voltando de lesão, precisava pegar ritmo, tá no campo. E eu acredito muito que a gente tem jogadores que possam evoluir muito, né? Exaltar muito o Neto, goleiro, pela crescente que ele teve, né? Um cara que buscou muito espaço dele, assim como ele ficou um tempão aqui como reserva, virou titular e deu conta do recado. O Joe, que chegou aqui como uma aposta mesmo, esse ano teve momentos para ser mandado embora, e ele sabe disso, e é um cara que uma resiliência, uma força mental, uma capacidade de evoluir. Então, do mesmo elenco que a gente tinha em fevereiro, é melhor hoje. Porque os caras evoluem aqui. Os caras melhoram aqui. Os caras trabalham de uma forma que a gente busca que eles evoluam. Existe um departamento no Maringá de desenvolvimento individual do atleta, onde tem uma carga para ele, mesmo quando ele não está jogando, ele está no G2 ou G3, para que ele evolua, para que ele refine, para que ele melhore. Então, eu queria muito que a gente olhasse para quem está aqui como solução nesse momento. Porque quem está aqui? Se classificar, pode vir mais 1 ou 2 reforços pontualmente? Claro que pode, a gente nunca se fecha, a gente tem orçamento para isso ainda. Só que eu não acredito que a solução esteja fora, eu acredito muito no grupo que a gente tem aqui. Se você olhar, nós vamos pegar o Confiança agora. Pergunta para o torcedor do Confiança o que eles acham do Negueba e do Camarão.
Pergunta pro torcedor do Confiança. Às vezes eles estão aqui, nós estamos, não tem jogador, não tem ponta. Como que não tem ponta? Estamos na Série C, não é na Champions League, não. Lateral, não tem Cafu na Série C, não, cara. O nosso lateral aí não tem 2 melhor que ele, 3. Então aqui a gente tem que fazer, gerar um ambiente vencedor, gerar um ambiente de confiança para os caras, dar moral pra caramba para esses caras e acreditar que a gente vai conseguir dar a volta por cima e conseguir nossa classificação. Na vida, só tenho uma certeza, aqui um dia nós vamos morrer, o resto é suposição. Só que tem aquilo que a gente acredita no que a gente faz, na história do Maringá, que ganhou jogos de Copa do Brasil no último minuto, no final, que no Paranaense que a gente foi vice-campeão com o Operário, fizemos um grande campeonato, a gente faltando 2 rodadas também, a gente estava nessa situação de ter que ganhar para classificar. Eu acredito que a gente tem muito ano pela frente ainda, a gente tem que ser otimista, a gente tem que contar 5 riscos positivos pelo que a gente planta. Eu acredito muito que a gente tem coisas boas para colher e mais uma vez quero reiterar para vocês a confiança no elenco, a confiança no Ivan, que está aqui não é à toa, não é que ele está como treinador por falta de opção, não é isso. Ele está por convicção nossa, que ele é o cara ideal para resgatar a nossa cultura, a nossa identidade, para aumentar um pouco a frequência dos nossos jogadores, a agressividade do nosso time, que é o que a gente sempre teve como marca registrada e que a gente não estava tendo na minha concepção. E eu acho que a gente vai sair classificado dessa primeira fase e buscar o nosso acesso. Não estou prometendo, porque depois se cortarem e falar, prometeu, não estou prometendo. Eu disse para vocês, é jogo. Pode dar certo, pode dar errado. Só que nós vivemos experiências no Maringá historicamente que as coisas deram certo em momentos como esse. Então, eu tenho muita fé, acredito demais em Deus, nas pessoas que estão aqui, na nossa história, de que a gente vai conseguir dar a volta por cima, que esse cara vai ser abençoado e conseguir fazer um grande trabalho aqui dentro, porque merece muito. Eu que estou no dia a dia com ele e sei do plantio dele, sei desde quando ele está aqui, ele merece muito estar nesse lugar, merece muito, muito mesmo. Os jogadores têm esse senso de merecimento dele, porque o cara que é auxiliar, muitas vezes ele está olhando para o G2 e para o G3, quando o treinador está olhando só para o G1. Então alguns caras que podiam estar em algum momento um pouco mais desacreditados, passam a acreditar mais, e eu acho que isso que é a fórmula do sucesso desse momento, e acredito muito que a gente vai conseguir dar a volta por cima, tá? Agradeço vocês pela coletiva, pelo espaço, boto um sorriso nesse rosto aí, um ânimo no coração, que nós vamos fazer um grande jogo lá domingo, e nós vamos trabalhar demais para buscar essa classificação. Fechou, gente. Obrigado a todos.